E agora, vamos entrar numa parte que é muito importante. Olha só. Seja o álcool, seja as drogas, quando a pessoa vai usando, ela vai usando, tá? Quando está ali no início, você já viu que a pessoa é tranquila. Ela ainda consegue ter lucidez. Tem pessoas que usam drogas e conseguem ter uma vida normal, porque ela ainda tem um nível de discernimento. Quando a pessoa usa demais, sabe, eu vou dar um conhecimento para vocês que ele é muito dito no Vale do Amanhecer e em outras escolas iniciáticas. Ele está muito, muito incrustado em alguns conhecimentos ocultos do lado esotérico. E para aquelas pessoas que já fazem viagem astral e já têm um bom trânsito astral, sabem do que eu estou falando, tá? Então, assim, ó, quando o ser está usando maciçamente entorpecentes, o que acontece com as células cerebrais dele? Veja bem, para cada célula física sua, existe uma célula correspondente etérica. Para cada célula nossa física, existe uma célula espiritual. O corpo, nosso físico, ele é um reflexo do corpo etérico, do corpo espiritual. Tá? Dê o nome que você queira dar. Quando você, pelo seu livre-arbítrio, começa a fazer uso de um entorpecente, você abre mão da proteção que você tem. Porque os seres negativos, eles estão de olho em quê? Qual é o elemento que você tem que é extremamente valioso? Fala para mim. Vocês têm noção? Vocês sabem qual é a célula mais valiosa que vocês têm? Essa daqui, ó. As células neurais. Porque as células neurais, elas geram o que você tem aí, ó, de poder contextualizar, pensar, discernir. Tá tudo baseado nesse computador que você tem aqui, ó. Isso aqui é um computador. Então tem um monte de chip aqui, ó, que é o que você considera como células, como cérebro, como neurônios, como sinapse. Então, esses equipamentos que estão aqui, quando você usa, aí você vai perdendo a noção. Quando, sabe, que a pessoa usa tanto que ela dá aquele apagão, naquele momento, aquele ser elevado, porque o corpo astral dele está livre, né? A gente diria assim, ó, clínicas clandestinas no astral, para extração de células neurais. Agora veja você. Eles retiram as células neurais. Eles vão retirando de pouco em pouco. Eles não vão, entendeu? Eles têm um tempo X, porque você vai despertar e puxar o corpo astral. Vocês já prestaram atenção que as pessoas que vão fazendo uso, elas vão ficando abobalhadas? Elas vão ficando dementes? Elas vão ficando esclerosadas? Elas vão ficando sem memória? Elas vão ficando sem poder relacionar a sua vida e a conexão com as pessoas da família. Tem hora que o ser humano vira mendigo. Ele desassocia totalmente do que ele é. Naquele estágio, a pessoa já perdeu quase que 50% das células neurais. É muito complicado reparar. Muitos seres que já utilizaram bastante, eles dão relatos assim, ó, que eles não lembram mais de algumas cenas do passado. Eles não têm mais recordações da infância. Tinha coisas que eles tentam lembrar e não lembram mais. Aquelas células que tinham aquelas memórias, porque as memórias nossas, que é aquelas da encarnação atual, elas estão presas nesses átomos. Quando eles são removidos, a memória vai embora. Então, nós não estamos falando de brincadeira, gente. Isso aqui é muito sério. Então, quando a gente vê um filho da gente, quando nós enxergamos um primo, quando nós enxergamos um irmão, quando a gente enxerga um pai, uma mãe, quando a gente enxerga um amigo, você está vendo o buraco que essa pessoa está entrando. Porque aquela pessoa vai perder o que é mais importante para ela, o elemento de discernimento, de pensar. Presta atenção, quem pensa cria, e quem não pensa? E quem não tem capacidade de pensar? E quem não tem capacidade de raciocinar? E quem não tem capacidade de discernir? Essa pessoa não vai poder criar um novo universo. Vocês entendem? É um assunto complicado. Eu entendo vocês, não é simples, não é fácil. Para nós podermos, assim, realmente fazer o quê? Entender. O que eu quero entender? Entender que o conhecimento tem que ser espalhado. Você tem que entender que se a pessoa ela faz uso constante, ela vai perder.